Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, então vamos à palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 12 em diante. Está escrito assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões, irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a tua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém. Pai, essa é a tua palavra que nesta noite foi lida, será explicada, aplicada, fala aos nossos corações. Somos sedentos de ouvir a tua voz, estamos aqui para ouvir o Senhor. Fala conosco, pedimos em nome do teu Filho Jesus o Cristo. Amém. Pode sentar. Meus queridos irmãos, nós estamos falando aqui sobre o início da igreja, onde nós temos uma primeira reunião, vamos dizer assim, de ministério da igreja primitiva. E aí nós temos uma pergunta que fica no ar: o que fazer quando Jesus se ausenta? O que fazer quando Jesus se ausenta? Na verdade, Jesus já tinha acabado de ser assunto aos céus, já estava entronizado, recebido no céu, como diz o texto bíblico. Então, agora, sem a presença do Mestre e sem o direcionamento do Espírito Santo, a igreja ficou 10 dias aguardando a promessa do Pai que Jesus prometeu, quando ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Vocês devem ficar em Jerusalém, não façam nada, fiquem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então a mensagem de Jesus foi muito clara: fiquem em Jerusalém até que, ou seja, antes que esse evento aconteça, antes que o Espírito Santo seja derramado, não façam nada. Porque eu estou enviando a promessa do Pai. Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, e no 50º dia, 10 dias depois da sua ressurreição, da sua assunção aos céus, o Espírito Santo desceria no dia de Pentecostes.
que é 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 50 dias depois da morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, o que estava faltando para os discípulos, tendo em vista que Jesus havia esclarecido para eles sobre a palavra? Lucas capítulo 24, versículo 45, por favor. Vá à sua Bíblia, localize e me ajude a pregar. Lucas 24, 45. Vamos ler o versículo 44 e o 45, por favor. Quem achar, fique de pé, leia bem forte para nós, por favor. Isso, muito obrigado. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Jesus deu aos discípulos autoridade e também deu a eles capacitação para entenderem e interpretarem a Bíblia Sagrada. E na verdade, irmãos, essa capacidade nós temos também. Essa capacidade nós também temos. E veja que isso aconteceu antes que o Espírito Santo descesse sobre os discípulos. Isso quer dizer o quê? Que o batismo com o Espírito Santo nada tem a ver com a capacidade de entender as Escrituras. Porque se fosse assim, só quem é batizado com o Espírito Santo conseguiria ler a Bíblia e entender. Todo crente em Jesus Cristo, todo cristão, servo de Deus, salvo na pessoa de Jesus Cristo, você pode não ter um esclarecimento muito grande acerca do estudo bíblico. Aí isso é outra coisa. Aí é quem tem o dom do ensino, o dom da palavra. Agora, se você é um crente em Jesus Cristo, para a sua nutrição espiritual, você pode ler a Bíblia e entender a Bíblia, porque Deus vai falar com você. Você tem o Espírito Santo. Você tem essa capacidade. Nós temos acesso à palavra de Deus, só que a gente às vezes não utiliza esse acesso. A grande verdade é essa, que a gente às vezes não lê a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós então temos esse esclarecimento do Espírito Santo. O próprio Jesus deu essa autoridade, esclareceu aos discípulos: olha, vocês agora podem entender as Escrituras, vocês podem ler e entender. E o que estava faltando para os discípulos então? Se eles já tinham sabedoria na Escritura? Está faltando poder, está faltando azeite. Porque na vida do crente, espiritualmente, existem duas forças espirituais muito poderosas: a palavra de Deus e a unção do Espírito Santo. Se você é um crente cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, mas você não tem conteúdo, vai ser um fogo que arde numa palha. Ele vai queimar. Porque quando você pega uma palha assim, junta aquela palha e bota fogo assim, uma faísquinha de fogo de nada, ela faz aquele fogaréu, aí aquele fogaréu inteiro, aquela coisa toda, aquela coisa bonita, aquele fogo, mas o fogo vem, consome a palha muito rápido e ela vira cinzas. Assim é o crente que tem a unção de Deus, o poder de Deus, mas não tem palavra, não tem conteúdo. Ele vai queimar, ele vai arder, ele vai ser aquele fogaréu. E daqui a pouco, sumiu, virou palha, virou cinza. O fogo pegou e o fogo saiu. Agora, o crente que tem conteúdo e também não tem fogo, ele é igual uma pedra de gelo. Tem palavra, lê a palavra, busca a palavra, estuda a palavra, come palavra, palavra, mas não tem unção. Então, quando ele fala, a igreja não sente nada. Por quê? Porque não tem unção, não tem vida, não tem virtude.
não tem graça, não tem azeite. Então nós devemos viver num perfeito equilíbrio. O mesmo tanto de unção que você tem que ter é o mesmo tanto de palavra que você tem que ter, porque quando você está cheio da unção de Deus e do conhecimento da palavra, você vira um crente imbatível nas mãos do Senhor, usado por Ele de maneira poderosa. Você pode até tropeçar e cair, mas o Senhor te levanta. Você pode se desanimar, às vezes se decepcionar, se frustrar, mas o fogo do Espírito vai arder junto com a palavra e você vai ser alimentado e o combustível volta e você prossegue a sua caminhada, porque você está cheio do conhecimento de Deus, mas também cheio da unção do Espírito Santo. Aí está. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei no quê? Na graça e no conhecimento. Porque quando você cresce, só em uma área, você fica deficiente, fica faltando algo. Você não pode ser um crente só cheio de conhecimento, muito estudo, muita coisa, muita letra. Você também não pode ser um crente cheio do fogo, sem base. Você tem que buscar a graça de Deus, mas o conhecimento também. Antes crescei na graça e no conhecimento. Porque nem tudo Deus vai revelar. Tem coisa que a palavra de Deus já revelou. Já está escrito. E se nós não buscarmos a revelação que já está escrita, nós vamos ficar deficientes espiritualmente falando. Quando você vai fazer um exame de sangue e alguém fala assim, faz exame de vitamina D, vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina K, vitamina B12, são vários tipos de vitamina. Se está faltando uma daquelas vitaminas, o seu corpo está em desarmonia. Aí o médico vai falar assim, tem que tomar essa vitamina aqui para repor. Assim é o crente que não está completo, está faltando alguma coisa, mas nesta noite você está aqui, se abastecendo do conhecimento da palavra, e a virtude do Espírito, através desta palavra, também está enchendo o seu vaso de azeite neste lugar. Aleluia. Quando falta azeite, falta o poder do Espírito Santo, está faltando 50% do crente. Jesus crescia e se fortalecia na graça e no conhecimento. Ele também era assim, crescia na graça e no conhecimento. Lucas capítulo 2, versículo 40. Jesus é o nosso exemplo, ele é o nosso espelho. Lucas 2,40. Que diz aí o texto? Lucas 2,40. Pode ler, irmão. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso. Crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Um crente cheio da sabedoria e da graça de Deus é uma bomba atômica na mão de Deus para explodir o inferno. Um crente cheio da sabedoria e da graça de Deus é um crente avivado, é um crente fortalecido, é um crente com base, é um crente com fé, é um crente espiritual, é um crente amadurecido, é um crente que está acima da média de outras pessoas, é um crente exemplar, porque ele está cheio da graça e ele está cheio do conhecimento, da sabedoria de Deus. Então, o que fazer quando Jesus se ausenta? O que fazer quando Jesus se ausenta? Estamos lendo Atos capítulo 1. Voltemos para lá. Voltaram para Jerusalém, a distância de caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo. Estavam todos os discípulos reunidos, os 11.
E olha o que diz o versículo 14. E todos estes perseveraram unanimemente e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O ministério de Jesus foi um ministério diferente daquela época, porque os professores daquela época não tinham mulheres como seguidoras, mas Jesus tinha. Mulheres, inclusive, que sustentavam financeiramente o seu ministério, como Maria Madalena, Joana e outras, que financiavam o ministério de Jesus, ajudavam no ministério de Jesus. E essas mulheres perseveraram, juntamente com os apóstolos. Mas olha a diferença desse quadro, desse grupo aqui, para o grupo que está lá. Olha só, o mesmo grupo. João, abra sua Bíblia aí. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19. Esse texto eu sei de cabeça. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos com as portas trancadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estão com as portas trancadas com medo dos judeus. Agora em Atos capítulo 1, os discípulos estão no cenáculo, no mesmo lugar, mas eles não estão com as portas trancadas com medo dos judeus. Eles estão perseverando, unanimemente, orando e suplicando. A diferença de uma igreja que tem Jesus como seu centro e uma igreja que está perdida. Os discípulos não estavam perdidos. Quando Jesus morreu e ressuscitou e não tinha aparecido ainda os discípulos, eles estavam como se estivessem perdidos, com medo, com as portas trancadas, com ameaça de morte respirando no local. Quando Jesus aparece no meio deles e deixa a paz, instrui, anima, ajuda, incentiva, 40 dias o curso intensivo de Jesus, o curso teológico de Jesus, 40 dias de intensivão, sobe aos céus, ele não está mais presente fisicamente, mas agora os discípulos não estão com medo, não estão com as portas trancadas, eles estão perseverando, unânimes em oração e súplicas. Esse é o resultado, irmãos, da perseverança. Perseverança não quer dizer que você vai estar todos os dias com o mesmo nível de ânimo. Porque tem dia que você está lá, oh, glória a Deus, estou animado hoje. Satanás sai da minha frente, que se ele aparecer, eu agarro ele pelo chifre, jogo ele no chão e passo por cima. Oh, glória, tem dia que você está animado. Mas tem dias que a luta, ela é ferrenha. A luta se aperta. A dificuldade, ela aparece. Os problemas da vida surgem. Você não está naquele ânimo todo. De modo que você está andando, está se arrastando. Aí você está dizendo, diabo, nem aparece na minha frente, que se aparecer, você vai passar por cima de mim. Porque o ânimo está lá embaixo. Perseverança não quer dizer ficar no mesmo nível o tempo todo. Perseverança quer dizer, eu estou ruim, eu estou bem, estou animado ou desanimado. Eu vou continuar a minha caminhada, eu não vou parar de caminhar. Perseverança não é animação o tempo todo. Não que eu estou cheio do fogo, terra, manto, mistério, não sei o que, não. Tem dia que você está assim, está lá em cima. Glória a Deus, nasci para vencer. Tem dia que você está dizendo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que importa, sabe o que é? Nos dias bons ou nos dias maus, eu continuo. Eu prossigo para o alvo, eu tenho foco, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou retroceder. Ainda que eu ande alguns centímetros, ou que eu corra, tem dia que você vai correr, tem dia que você vai andar,
mas tem dia que você vai só se arrastar. Continua, porque a perseverança significa devagar e sempre. Eu não vou estar sempre na mesma velocidade, mas eu vou estar sempre no mesmo caminho. Eu não vou estar sempre no mesmo ânimo, mas eu vou estar sempre no mesmo alvo. Eu não vou estar sempre com a mesma disposição, mas eu vou estar sempre de pé, porque quem me sustenta é o Senhor dos Exércitos. Isso é perseverança, igreja. Isso é perseverança. É perseverar com confiança. Perseverança é isso. Perseverança é, apesar das lutas ou das coisas boas, continuar no mesmo caminho, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Isso é perseverança. O apóstolo Paulo já deixou o recado para a gente lá em Filipenses. Abra sua Bíblia aí. Filipenses 4. Filipenses 4. Versículo 11 a seguir. Filipenses 4, 11 a seguir. Filipenses 4 é o remédio para quem está desanimado. É só ler Filipenses 4. Você lê, até entrar na sua cabeça. Entrou na cabeça, lê de novo até descer para o coração. Filipenses 4 é o remédio para quem está desanimado. Filipenses 4. Agora eu vou ler o versículo 11 em diante. Eu vou ler. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu estou tendo felicidade com o que eu tenho, não importa o que eu tenho, eu estou contente. Meu contentamento não vem do que eu tenho, é isso que ele está dizendo. Meu contentamento vem de quem eu sou, não do que eu tenho. Aí ele continua. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso tudo, irmão. Eu sei estar batido e sei ter abundância. Em toda maneira, todas as coisas. Estou instruído, sei passar fome e sei também ter mesa cheia. Eu sei passar dificuldade e sei passar vitória. Todas as coisas eu posso. O que são essas todas as coisas? É passar por todos esses momentos. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Eu estou contente. Estou satisfeito com Cristo. Tem um hino que diz: estou satisfeito com Cristo. Estou satisfeito com Cristo. Remassi, acalarra, churivassi. Teve um mártir da igreja, não estou lembrando agora quem foi, que ele foi queimado vivo. E antes de queimá-lo vivo, eu acho, se não me engano, foi Policarpo. Policarpo foi queimado vivo. Se não me engano, foi Policarpo. Na história da igreja é isso. Mataram a esposa dele, mataram os seus filhos na sua frente. E dizendo para ele: nega Jesus. Nega Jesus. E ele não negou. Ele disse: agora nós vamos matar você. Ele olhou para aqueles homens que estavam ali para matá-lo e disse: eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus por 30 e tantos anos. Ele nunca me decepcionou em vida. Não é na hora da minha morte que eu vou decepcioná-lo. Eu não vou negar a Jesus, pode me matar. E faça o favor, acende logo essa fogueira, porque eu quero encontrar com meu Senhor Jesus. Se é a fé de alguém que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a perseguição, nem a nudez, nem a afronta, nem a espada, nada separa alguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acende logo, vai me queimar? Acende logo essa fogueira, porque eu quero encontrar com o meu Senhor. Você pode me queimar vivo, mas eu não nego a minha fé. A minha fé está inabalável. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Isso é perseverança. Isso é perseverança. A igreja estava perseverando, unânime, em oração e súplica. Já dizia o antigo pregador: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. A chave para o poder de Deus se manifestar na nossa vida chama-se oração. Você quer ter uma vida espiritual ativa, acesa? Ore. A maior igreja do mundo, a maior igreja evangélica do mundo está na Coreia do Sul. É a maior igreja evangélica do mundo está na Coreia do Sul. E quando perguntam para o pastor, eu não sei dizer o nome dele, mas é Pyong-Shu, eu acho que é esse o nome. Qual é o segredo do crescimento da igreja? Ele diz: Bíblia, palavra e oração. Eu conheci um grupo de sul-coreanos que vieram passar uns dias no Brasil, tive a experiência de conhecê-los na casa de um pastor amigo meu, alguns anos atrás. Eles vieram e a casa dele era na praia. Então veio um grupo grande da igreja. Esse grupo se dividia em 4 grupos. Ele se dividiu em 4 grupos, porque esses 4 grupos, cada um desses grupos tinha 6 horas de oração. Então, enquanto um grupo estava orando, os outros 3 grupos estavam na praia se divertindo. E esse grupo estava orando. Eles voltavam um grupo, rendia esse outro grupo, eles iam para a praia se divertir, e esse outro grupo voltava para orar. Um grupo saía para ir comer alguma coisa, para comprar alguma coisa, voltava, o outro ficava orando. 6 horas de oração cada grupo. 24 horas de oração incessante. E eles disseram assim: a igreja brasileira ora pouco. Nós estamos acostumados a passar 24 horas, um dia inteiro em oração. Aí eu fiquei curioso, perguntei: mas como é que vocês têm tanto assunto? Haja assunto, né? Para conversar com Deus. E eu recebi uma resposta que foi aquela resposta, aquela lapada, né? Vocês não têm assunto para conversar com Deus porque vocês não conhecem a Deus suficiente. Se vocês conhecessem a Deus suficientemente, vocês saberiam que existe assunto para ficar 24 horas orando ininterruptamente. Você quer ter uma vida abençoada, próspera, não financeiramente, mas espiritualmente? Seja uma pessoa de oração. Você quer ter uma vida fervorosa com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus? Gaste os seus joelhos. Se você não pode dobrar os joelhos, sentado, ore. Não pode orar sentado, deitado, ore. Se não pode orar deitado, ore dentro do ventre do peixe. Mas não deixe de orar. Tenha uma vida de oração. Oração, súplica e clamor. Porque você vai ver que a sua vida será outra se você viver uma vida de oração. Pastor, o senhor ora muito? Eu considero-me que oro pouco. Tendo em vista os irmãos da Coreia, eu oro pouco. Em vista dos irmãos da Coreia, eu oro pouquíssimo. Mas eu oro todos os dias. Perseverando, unanimemente, em oração. Não é você fazer o muito, é você fazer o sempre. Todos os dias você conversa com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu amigo, com o seu vizinho. Você não pode deixar de conversar com o seu Pai que está no céu. Acorda de manhã: Pai, obrigado por esse dia que tu me concedeste. Eu estou acordando. Este dia eu quero viver para a glória do teu nome. Me ajuda. Tu não voltou essa madrugada, tu me deu mais uma oportunidade.
Na verdade, eu vi alguém orando, um judeu falando sobre oração, ele disse assim: quando eu oro pela manhã, eu agradeço a Deus por ter confiado em mim mais um dia. Achei interessante isso. Eu agradeço a Deus por ter me confiado mais um dia. Deus acreditou em mim e disse: estou te dando mais um dia. Estou te dando mais um dia. Quantas pessoas fecharam os olhos e não abriram mais? Mas Deus confiou em você mais um dia. Ele te deu mais uma responsabilidade. Ele te deu mais uma oportunidade. Ele te deu mais um momento. É motivo de você levantar e dizer: obrigado, Deus, porque tu me deste mais um dia. A oração, ela não muda Deus. A oração muda você. A oração não vai mudar a vontade de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Ela não vai mudar a vontade de Deus. A oração vai mudar você. Ela vai trazer você para dentro da vontade de Deus. Deus não vai mudar porque você está orando. Você vai mudar porque está orando. E quando você encontrar com a vontade de Deus, aí a oração é respondida, o céu se abre e o milagre acontece. Quando você se encontra com a vontade de Deus. A oração é uma ferramenta fantástica. Eu publiquei na minha rede social e vou falar novamente. Ore, mesmo que você não esteja ouvindo a voz de Deus, Ele nunca deixará de ouvir a sua voz. Ore, 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 ore e ore. Oração é a chave da vitória. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente deixa para orar por último, quando era a primeira coisa que nós deveríamos fazer. É o último recurso que nós usamos, quando deveria ser o primeiro. A oração é a chave da vitória. Estavam perseverando em oração. E aí então, irmãos, o apóstolo Pedro, então, ele tem a primeira pregação registrada do seu ministério aqui. Não está em Atos 3, está em Atos 1. Quando ele se levanta e começa a citar o Salmo de Davi, dizendo que o que Davi estava falando era a respeito da profecia sobre Judas. Ele disse, está escrito na Escritura. Por quê? Porque ele tem conhecimento bíblico. Jesus abriu o entendimento de Pedro. Ele está com conhecimento bíblico. Então ele vai dizendo, ó, para se cumprir essa Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Foi contado conosco e alçou sorte nesse ministério. O que aconteceu com Judas? Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Vai na sua Bíblia aí em Mateus capítulo 27, por favor. Mateus 27, versículo 3 a seguir. Sobre o suicídio de Judas. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinaram o profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, de certos filhos de Israel avaliaram, e deram-no pelo preço do olheiro, segundo o que o Senhor determinou. Vocês sabiam que 30 moedas de prata era o preço para se comprar um escravo? No entanto que José, quando foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido por 30 moedas de prata.
30 moedas de prata se pagava para se comprar um escravo. Judas pediu 30 moedas de prata para vender Jesus, porque ele estava vendendo como se fosse um escravo. Só que ele se arrependeu. Ele se arrependeu depois de ter visto que Jesus foi executado, pegou as moedas, levou para o templo e disse: eu estou devolvendo essa moeda, eu não quero esse dinheiro. Foi uma perturbação que entrou junto na vida de Judas. Existem dinheiros, vou abrir um parênteses aqui, não está na mensagem, mas é importante. Existem dinheiros que são verdadeiras perturbações na nossa vida. E é melhor que você nem tome parte desse valor. Dinheiros que são conseguidos ilicitamente. Dinheiros que vêm de formas porque alguém roubou. Por exemplo, caiu um caminhão de carga. Aí você vai lá e compra aquela carga. Você sabe que a televisão custa R$ 1.800 na Casa Bahia. Estão vendendo por R$500. É impossível vender um produto de 1.800 por R$500. Não tem como. Aquela mercadoria é roubada. Você vai comprar aquela mercadoria. Aquilo vai trazer uma inquietação espiritual para dentro da sua casa. E você vai dizer assim: estou comprando baratinho, pastor. Aquilo vai trazer uma inquietação espiritual para dentro da sua casa. É princípio espiritual. Você vai lá e compra um carro. Aquele carro foi roubado de alguém. Ele veio através de uma forma ilícita. Você não sabe. Se você não sabe, não tem problema. Você sabendo, você está pecando. Você está levando para a sua casa algo que era de outra pessoa, fruto de um roubo. Você está trazendo dor de cabeça para a sua casa, para dentro da sua casa, achando que está pegando boiado. Não vou pegar boiado isso aqui, porque o precinho está bom. Está bom nada. Está trazendo maldição para dentro da sua casa. Então a Bíblia diz que Judas se arrependeu, lançou as moedas aos sacerdotes e eles recolheram e disseram: não podemos colocar na caixa das ofertas. Olha só, hein? Até os sacerdotes judeus sabiam desse princípio. Não vamos colocar no meio das ofertas. E a gente vai fazer? Vamos comprar um campo aí para poder sepultar os gentios aí, sei lá, vamos fazer um cemitério com esse dinheiro. Mas isso já estava sendo profetizado pelo profeta Jeremias. Então, o que acontece? Judas terminou de fazer isso e foi enforcar-se. A Bíblia diz que ele foi se enforcar. Ele foi tirar a sua própria vida. Por quê? O que faz uma pessoa se suicidar? Ela quer matar uma dor. O suicida, na verdade, é um covarde. Por que ele é um covarde? Porque ele não quer enfrentar o seu problema. Ele quer matar o seu problema. E aí, como ele não consegue ver uma saída para o problema, ele se mata. Ele quer matar uma dor, ele não quer matar a si mesmo. É algo que perturba tanto a sua alma que ele vai e diz: não tem jeito para mim. E se mata para poder terminar aquela dor. Dói, 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 tanto na alma que ele diz: bom, a única saída para mim é a morte. Isso, na verdade, é um sentimento de um covarde. E biblicamente falando, irmãos, você vai dizer assim para mim: pastor, isso é espiritual, o diabo que faz se matar. Em alguns casos sim, outros não. Existem problemas psicossomáticos, ou seja, da psique, da alma da pessoa, que faz a pessoa levar a este quadro de suicídio. Porque ela quer dar fim àquele problema. E ela não tem coragem para enfrentar o problema. O problema a gente enfrenta e resolve. O problema foi feito para ser resolvido. Não foi feito para a gente correr dele. Tem hora e tem momento para se resolver o problema. Tem as formas de se resolver o problema. Mas o problema foi feito para ser resolvido. Então o suicida, ele quer matar aquela dor. Judas foi em busca de matar aquela dor. E aí nós temos a informação de Mateus,
que ele se enforcou, e em Atos dos Apóstolos nós temos a informação através de Lucas que ele se arrebentou, se precipitou e se arrebentou no meio, e as suas entranhas se derramaram. Ou seja, juntando o que Mateus falou com o que Lucas está falando aqui em Atos, o que aconteceu com Judas? Ele foi se enforcar, possivelmente num galho de uma árvore, ele se enforcou, o galho não suportou a força do seu peso, e ele caiu em cima de alguma pedra, alguma coisa, alguma árvore, algum galho, e arrebentou e abriu as suas entranhas. Foi uma morte muito feia. Uma morte terrível que Judas teve. Então, é-se dito aqui para se escolher um novo apóstolo. E aí vem a questão. Por que escolheram um novo apóstolo? Quando Tiago morre, martirizado por Herodes, que Herodes manda matar Tiago, não se é eleito um novo apóstolo no lugar de Tiago. Então Judas não foi eleito um outro apóstolo no lugar de Judas, não porque Judas morreu, mas porque Judas pecou, ele caiu. Agora, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui sobre Judas. Judas multiplicou pão e peixe. Quando Jesus disse assim, dá-lhe voz de comer, pegou, abençoou os pães, 5 pães e 2 peixinhos, deu na mão dos discípulos, eles foram repartindo, foi multiplicando. Judas participou dessa tarefa. Judas expulsou demônio. Judas limpou leproso. Judas curou enfermo, deu vista a cego, porque os discípulos saíram nessa missão durante o ministério de Jesus. Jesus enviou de 2 em 2, indo às aldeias, pregando o evangelho. Judas pregou o evangelho, irmão. Judas viu milagres, andou com Jesus, mas caiu e pecou. Isso nos fala que nós precisamos estar 24 horas atentos, alertas, e não brincar com coisas espirituais, porque a nossa vida espiritual é muito séria. Vivamos uma vida em santificação, por quê? Porque se nós não vigiarmos, nós caímos, e aqui não tem pastor e não tem membro que seja bom o suficiente que não possa cair. Todos nós estamos sujeitos a cair, a pecar, a fracassar. Então temos que vigiar a nossa vida, vigiar o nosso eu, vigiar as nossas emoções, vigiar os nossos impulsos, vigiar as nossas fraquezas. Quem está limpo, limpe-se ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Não caia em tentação. Vigiai, orai e cuidai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância 24 horas. Eu não estou falando só de pecado sexual, não. Eu estou falando de todo tipo de pecado. E tem gente que fala assim, fulano caiu. Você logo fala assim, fez sexo fora do casamento. Pecado não é só isso não, gente. Rebelião é pecado, desobediência é pecado, fornicação é pecado, prostituição é pecado, mentira é pecado, engano é pecado. E todos esses pecados podem nos fazer cair. A nossa língua pode nos fazer cair. Temos que tomar cuidado. Porque o pecado está aí assombrando as pessoas. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, dizendo, Senhor, eu estou aqui sendo limpo, me limpa pela tua palavra. Quando você vem no culto de ensino, na escola bíblica dominical, quando você ouve a palavra de Deus, Deus está te confrontando, está te incomodando para você limpar um pouquinho mais a sua vida, se santificar um pouquinho mais, porque Jesus está voltando e ele vai encontrar uma igreja santa, imaculada, pura e cheia do seu Santo Espírito. Santidade é uma coisa que nós devemos buscar todos os dias. E quais as características para um apóstolo? Está escrito aí. Versículo de número 21 em diante. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima,
um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. 3 características para se eleger um apóstolo. Primeiro, alguém que esteve junto com os demais apóstolos durante o ministério de Jesus. Segundo, alguém que foi testemunha ocular do batismo de Jesus com João Batista e do seu ministério. Terceiro, alguém que foi testemunha da ressurreição de Jesus. Fora isso, irmão, ninguém pode ser apóstolo. Não se pode dizer assim, fulano é apóstolo. Os 12 apóstolos, eles têm que ter essas características. E a Bíblia fecha o número de 12 apóstolos. São 12 apóstolos. Atos capítulo 6, versículo 2. Vou terminar já. Atos 6, versículo 2. O que diz aí? O colégio apostólico. Os 12. Vê se não está escrito aí. Isso. Os 12. Apóstolos são 12. Quando você vê um apóstolo por aí no dia de hoje, não vai atrás não. Apóstolos são 12. É o que está na Bíblia. Aí você vai perguntar para mim assim, pastor, mas Barnabé foi chamado de apóstolo. E Paulo que foi chamado de apóstolo? Como é que fica isso aí? Atos capítulo 14, versículo 14, por favor. Atos 14, 14. Pode ler. O irmão vai ler ali. Pode ler, querido. Porém, nisso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos, saltaram para o meio da multidão, clamando. Isso, obrigado. Os apóstolos Barnabé e Paulo. E agora? São 12 apóstolos ou são 14 apóstolos? Se Barnabé e Paulo são chamados de apóstolos, é porque a palavra apóstolo no grego significa enviados. É só por isso. Barnabé e Paulo, na verdade, eles exerciam um ministério apostólico no sentido de que eles eram enviados pela igreja, eram missionários. Então, o ministério apostólico, ele continua nos dias de hoje, no sentido de que hoje nós temos missionários, são enviados. Esses podem ser chamados de apóstolos. Mas apóstolo no sentido dos 12, aí eu digo aquela frase, não é minha, de um outro pastor, apóstolo bom é apóstolo morto. Quer dizer, ou seja, já foi, já terminou. Os 12 apóstolos. A Bíblia fecha o número de 12. E aí acontece uma outra questão, que às vezes levanta-se muita pergunta, e hoje é um culto de ensino, é dia de a gente tirar as dúvidas. Pastor, nós podemos tirar sorte para resolver as coisas? Olha o que diz aí. Versículo 15. Não, 15 não, mais da frente. Versículo 23. Foi apresentado 2 candidatos, José e Matias, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte desse ministério de apostolado que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. E agora? Tem muita gente que me pergunta, pastor, a gente pode lançar sorte, fazer sorteio e tal, e por que a gente não pode jogar na loteria, no bicho? Se na Bíblia está dizendo que tiraram sorte para escolher os apóstolos. Vejam bem, essa prática de lançar sortes era uma prática dos judeus. Os judeus tinham essa prática. Por exemplo, a Bíblia relata que foi lançado sorte para dividir as terras das tribos. Josué capítulo 18, versículo 6. Se quiser anotar para ler na sua casa, você vai ver. Foi lançado sorte para decidir onde cada tribo ia ficar. Selecionar os ofícios no templo. 1 Crônicas 24, 5. 1 Crônicas 24, 5.
Outra hora que aparece o lançamento de sorte. Quando vai ser escolhido o rei de Israel, Saul vai ser escolhido como rei, foi lançado sorte. A decisão dos marinheiros em Jonas 1:7, foi lançada sorte e descobriu que o problema estava com Jonas. Essa prática de lançar sortes era uma prática dos judeus. Eles entendiam que quando eles lançavam sortes, ou seja, quando havia um sorteio e eles invocavam o nome do Senhor, Deus apontava o que era a verdade, orientava através do sorteio. Ou seja, não tinha uma mão humana naquele negócio, era uma coisa divina. Só que quando a igreja, em Atos capítulo 2, é batizada com o Espírito Santo, dali em diante, nunca mais se lança sorte em nada. Em Atos capítulo 14, por exemplo, Atos 13, 14, quando vai ser escolhido os primeiros missionários, a Bíblia diz, e orando eles e jejuando, disse o Espírito Santo, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Pronto, não tem lançamento de sorte mais. É o Espírito Santo que direciona a igreja. É porque até o momento, a igreja ainda não havia sido batizada com o Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, nunca mais se lança sorte para nada. Porque quem dirige a igreja é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, essa questão de lançar sorte é uma questão da cultura judaica. Isso ficou lá atrás. De Atos 2 em diante, nunca mais se lança sorte para nada. Porque agora não se precisa lançar sorte para conhecer a vontade de Deus. Basta nós hoje lermos a Bíblia e orarmos, e o Espírito Santo vai falar conosco. E naquela época, o Espírito Santo direcionava. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo direciona. O Espírito Santo aponta. O Espírito Santo prediz. O Espírito Santo controla. O Espírito Santo governa. O Espírito Santo dirige. O Espírito Santo mostra, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo vai à frente. Não precisa, o Espírito de Deus está sobre nós nesta noite, nos orientando e nos guiando em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, falará de toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que eu tenho falado. O Espírito Santo é que nos orienta, que nos guia. Então, é assim que funciona nos dias de hoje. Na próxima semana, se Deus permitir, vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, Atos capítulo 2. Vai ser uma bênção também, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra para a glória de Deus.